Sejam muito bem-vindos ao canal Sheila Invest e hoje vamos falar de um assunto que está sendo bombardeado na mídia. É o conflito Israel-Irã e que os Estados Unidos acabaram de tomar partido contra o Irã, bombardeando alvos estratégicos nucleares. Fica comigo até o final porque hoje eu vou explicar por que esse conflito impacta no preço do Bitcoin que está caindo agora e como você blindar os seus investimentos e as suas emoções frente ao mercado de volatilidade no curto prazo. Antes de começarmos o vídeo, aquele alerta que esse vídeo não é um conselho financeiro. Antes de investir, esteja seguro e faça suas próprias pesquisas. Vamos ao vídeo? O conflito Israel-Irã pode ser considerado um evento do tipo cisne negro e a entrada dos Estados Unidos tomando partido de Israel bombardeando o Irã impacta os mercados voláteis. Se você está acompanhando as notícias e acompanhando também o saldo da sua carteira de criptomoedas, percebeu isso muito bem. Imagine a seguinte situação: você está numa montanha russa, subindo e descendo. Ao longe, você ouve aquele trovão. Você pensa, pode vir uma tempestade, eu quero ir correr para um lugar seguro. É assim que acontece também no mercado financeiro. As pessoas veem uma notícia, os players do mercado, os investidores veem uma notícia que pode impactar, de certa forma, para o preço de ativos, ações, da cadeia de suprimentos como petróleo, e já correm para um lugar mais seguro. Vamos supor que neste caso que está acontecendo desse conflito Israel e Irã, o trovão seria a entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado de Israel bombardeando o Irã. Nesse caso é muito delicado como um país tão grande quanto os Estados Unidos entram numa situação de conflito como essa. E o mercado todo fica tenso, os investidores começam a ficar tensos. E o que eles fazem? Por um registro de longo prazo, eles pensam melhor o que? Correr para ativos considerados o porto seguro, corrida para o porto seguro, que seria o próprio dólar. Então, ativos considerados voláteis, como ações e o Bitcoin, são mais vendidos, convertidos em títulos do governo americano e dolarizam também. Por quê? Porque a incerteza desse conflito deixa as pessoas um pouco com a mente nebulosa e não veem o Bitcoin como de fato ele nasceu para ser uma reserva de valor que acumula valor ao longo do tempo, e sim como um ativo meramente especulativo e visando apenas o curto prazo. Esquecem que o Bitcoin é extremamente mais eficiente que o próprio ouro para acumular valor ao longo do tempo devido a ter a sua escassez pré-definida. Claro, tem investidores que com certeza são os monges de diamantes, não vão vender seus bitcoins nem em meio a um conflito dessa magnitude que estamos tendo agora. Apesar das incertezas desse evento, a gente vê que o Bitcoin ele não perdeu o padrão de continuação de alta. Ele vem num canal bandeira de baixa que a tendência maior é que ela rompa para cima. Estamos próximo aos 99 mil dólares, como veremos no gráfico, mas temos bastante suportes abaixo. Temos suporte nos 97 mil dólares até os 88 mil dólares. E bastante difícil o Bitcoin alcançar aquele fundinho que foi alcançado em meio às tarifas do Trump, que foi o de 77 mil dólares. Então vamos acompanhar. O que eu faria nessa situação? Como eu tenho Bitcoin de mais longo prazo, não estaria fazendo investimentos em Bitcoin, mas estaria sim de olho em altcoins. Altcoins são ainda mais voláteis e no mercado com medo, a gente sabe que os investidores mais experientes tendem sim a continuar posicionados no Bitcoin. Isso é um indício de racionalidade do mercado. E como a gente pode ver isso no gráfico da dominância? A dominância do Bitcoin segue alta e só veremos o dinheiro migrando para as altcoins numa situação mais estável, que por enquanto a gente não sabe quando virá. Apenas com um acordo, quem sabe, de paz para resolver essa situação, conflito Israel-Irã, que a gente ainda não está vislumbrando no horizonte. Mas Sheila, por que o preço do Bitcoin oscila tanto? A volatilidade intrínseca do Bitcoin se dá primeiro porque se tratar de um ativo novo. O Bitcoin nasceu em 2009 como resultado, como resposta a uma crise econômica de 2008, que também pode ser considerada naquela época um evento cisne negro, apesar de ter toda uma cadeia de ações que culminaram para essa crise. Outro exemplo de evento cisne negro foi a própria pandemia, que em 2020 derrubou o preço do Bitcoin, porém em seguida a gente viu uma recuperação em V do Bitcoin, como eu vou mostrar para vocês nos gráficos. A oscilação primeiro se dá pela própria idade
idade do Bitcoin, um ativo que tem 16 anos e que a maioria dos investidores ainda trata como um ativo meramente especulativo. E a gente sabe que o Bitcoin, a proposta dele é devolver para nós, para cada pessoa, a soberania do seu próprio dinheiro. É você comprar, acumular, guardar e ter a autocustódia. Com a atenção dos grandes players, o Bitcoin tende a ficar menos descentralizado. É por isso que cada um tem que fazer sua própria pesquisa e começar a acumular o seu próprio Bitcoin. Como diz uma notável frase, cada um compra Bitcoin ao preço que merece. A gente vê que esse ativo saiu lá do zero e hoje ele vale por volta dos 100 mil dólares. Se a gente comparar o Bitcoin ao real, a gente vai ver o tanto que a gente perdeu o valor, foi diluído pelo Estado. Como assim? O Estado, ele gera mais moeda ou gera mais dinheiro circulante por meio dos benefícios. Isso faz com que o efeito oferta-demanda, a oferta do dinheiro sendo maior, ele perde valor, é o efeito inflacionário. O real nasceu em 1994 e hoje ele já perdeu mais de 80% do seu valor de compra. Ou seja, cada dia que passa, a gente precisa trabalhar cada vez mais para manter o nosso poder de compra. A gente consegue comprar no supermercado no mês é muito menos do que a gente conseguiu comprar no mês anterior. Isso é a própria desvalorização do dinheiro e a gente sente isso por meio de preços muito altos. O preço do café está muito alto, o preço do pão, do leite, enfim. É o efeito inflacionário que desvaloriza o nosso patrimônio. A gente vai ver em instantes essa questão do Bitcoin no gráfico. Pessoal, aqui é o gráfico diário do Bitcoin. Eu coloquei na corretora Bitstamp. Ela tem um registro bastante amplo do Bitcoin, então vou mostrar para vocês no evento cisne negro da pandemia. Bom, aqui a gente está vendo o gráfico diário, a gente está vendo esse canal de baixa aqui. Para mim, um canal de baixa numa tendência de alta é um sinal bullish, cuja a tendência maior é que ele seja revertido e retorne à alta anterior. Eu continuo otimista com o Bitcoin. Para mim, isso ainda mostrou bastante resiliência do Bitcoin porque ele caiu muito pouco. Desse topo aí, do 110 até agora, a gente teve uma queda de 11%, tá? E desde que foi o conflito ali que começou na quinta-feira, a queda foi bem tranquila para um mercado volátil como o Bitcoin ainda é, por ser um ativo novo que tem uma capitalização de mercado de 2 trilhões de dólares, frente a um ouro que tem 20 trilhões de dólares, é muito pequeno. Não foi nem 7% de queda, tá? Então ele está respeitando ainda esse canal aqui. Bitcoin agora cotado aos 98.743 dólares, a gente sabe que tem um suporte ali nos 97 mil dólares, temos um suporte em 94 mil dólares, temos suporte em 85 mil dólares e a gente tem aquele fundo que eu acredito que a gente não deve perder nos 77 mil dólares, tá? Para mim seria uma entrada perfeita, mas eu acredito que o Bitcoin não vai chegar a esse fundinho que foi o fundo das tarifas do Trump. O mercado se assustou mais com tarifas do Trump do que uma possível guerra, tá? Esse aqui é o gráfico diário. Agora vamos conferir a queda do cisne negro da pandemia novamente, só para a gente lembrar. Também temos que lembrar que o Bitcoin é um ativo bastante recente. Todo investidor é um eterno arrependido. Por que eu não comprei mais quando o preço estava 19 mil, 20 mil? Em 2020, pessoal, o Bitcoin chegou a cair daqui, ó, 40%, pessoal. Do topinho, 43%. Teve uma corrida incrível depois, até a última alta histórica do Bitcoin em 2021 de 79 mil dólares. Essa quedinha aqui que a gente tá vendo, tá muito tranquilo pro Bitcoin essa queda. Vamos voltar pro gráfico diário. O Bitcoin tá respeitando esse canal, a gente chegou a furar as tarifas do Trump, pegar ali os 77 mil dólares e retornar para dentro desse canal. Então, gente, aqui embaixo nesse canal, a gente tem um suporte bastante forte. Para mim, ele está fazendo uma cunha invertida, ou seja, uma cunha invertida de alta. Vamos conferir o ETH. O Ethereum, pessoal, está numa queda mais forte que o do Bitcoin, o que é normal devido à dominância do Bitcoin que está mais alta. Teve uma queda aqui de 25%, está agora em uma região que pode ser considerada uma região de entrada interessante para o Ethereum. Vamos ver se o Bitcoin cair até os 90 mil dólares, eu consideraria fazer mais entradas em altcoins, porque eu ainda acredito no altcoin
alt season muito desencadeada pelo que será desencadeada por ETF das próprias altcoins. Então, o Ethereum tá caindo. Vamos ver a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin segue bastante alta, acima dos 65%, ou seja, de todo o capital investido nesse mercado, mais de 65% está no Bitcoin, ou seja, o mercado está bastante racional. E isso depõe a favor do Bitcoin como um ativo forte. A conclusão é que sim, o preço do Bitcoin caiu em função desse evento inesperado, um evento cisne negro do ataque Israel a Irã e a entrada dos Estados Unidos. Então, muitos investidores procuraram se proteger em ativos considerados historicamente mais seguros. Porém, a queda do Bitcoin está sendo uma queda bastante saudável, em se tratando de um mercado volátil. E o que vocês acham? Bitcoin vai voltar a subir e romper a última alta histórica próxima aos 112 mil dólares? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante. Aqui na descrição você encontra links para o meu treinamento sobre os ciclos do Bitcoin. Você consegue dominar cada fase do Bitcoin de acordo com a etapa do ciclo que ele está. Não perca, confira aqui. Além dos ciclos do Bitcoin, tem um treinamento para iniciantes, Bitcoin Descomplicado, e meu e-book, A Revolução do Bitcoin. Quer investir com inteligência? Então me segue.